E uma coisa interessante sobre esse último avião é que, assim, a versão oficial dos fatos, tem até filme sobre isso e tal, conta o quê? Que foram as próprias pessoas do voo que já sabiam como teve um atraso na decolagem desse voo, elas já tinham ouvido falar do primeiro atentado antes de embarcarem, né? E por isso elas acabaram, tipo, ficando ligadas quando começou a ter uma movimentação estranha na aeronave. Inclusive tem algumas gravações de ligação, galera do telefone do avião, tipo, da primeira classe ligando pra família e tal. Enfim, e aí o que aconteceu, teoricamente? A galera se amotinou contra os terroristas, né? Tentou tomar o controle do voo e aí os terroristas teriam atirado o avião no solo, né? Então, isso até foi fruto de uma investigação muito tempo depois, porque a primeira versão heróica, né, de que não, os americanos, aí o voo já estava com um alvo destinado, eles jogaram o avião no solo de propósito e se mataram em nome dos Estados Unidos da América, bandeirinha sobe as letrinhas, né? Tipo, filme americano. Mas aí, depois a investigação concluiu pelas gravações e tal, que não foi isso, que na verdade os terroristas, sabendo que eles não iam conseguir mais atingir o alvo, eles jogaram no solo para pelo menos consumar pelo menos aquelas vítimas ali que estavam dentro do avião. E assim, teoria da conspiração de que foi o próprio governo americano que abateu, né? Inclusive tinha uma autorização prévia para qualquer aeronave que não desse retorno de rádio fosse abatida ali perto de Washington e tudo mais. Isso é notícia mesmo, né? Então, assim, a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber, mas assim, eu acho plausível essa. Tem muita teoria da conspiração, né? Não falta, mas eu acho que essa é bem plausível, porque se eles tivessem atingido uma aeronave com 90 e poucas pessoas americanas, eu acho que dificilmente, se eles pudessem esconder, eles iriam esconder. Sim. Com certeza. Sim. Mas tem outras teorias, né, não? Na verdade, tem várias teorias da conspiração, né? Eu acredito muito que essas teorias estão muito associadas ao fato da galera não acreditar que os Estados Unidos da América, o país mais importante do mundo, com o maior PIB, com maior potência militar, foi atacado em seu solo por 4 aviões ao mesmo tempo, né? E tem esse fator, e o segundo fator é o fato de, sim, terem sido árabes do Oriente Médio, pashtuns do Afeganistão terem feito o ataque. Então muita gente acredita que, não, eles não teriam capacidade organizacional para sequestrar 4 aviões no país mais seguro, teoricamente, até aquele momento mais seguro do mundo. Então é complicado você analisar as teorias. Uma das teorias mais usuais, assim, mais mencionadas, é de que as torres não cairiam. Se um avião tivesse atingido, elas não cairiam como caíram, né? As torres foram desabando verticalmente. E aí a galera que, assim, a gente não é especialista em acidente aéreo, nem em engenharia, mas o que se concluiu com as perícias posteriores é de que o avião bateu, a estrutura das torres foram abaladas, né? As colunas foram abaladas, e rapidamente aquele líquido de aviação ele se espalhou e pegou fogo. E a temperatura, imagina, combustível de avião, né, de aviação. Então a perícia concluiu que a temperatura chegou a cerca de 1000 graus Celsius, né? Então pegou fogo, a estrutura de ferro ela vai derreter, né? E aí os andares começaram a cair uns em cima dos outros, né? Uma outra teoria da conspiração que muito se usa, a gente ouviu barulhos de explosões. Cara, tinha gás ali, então teve explosão, óbvio, né? O que a perícia conclui é de que não tinha nenhum artefato explosivo, né, entre os escombros, né? Então, claro, pode ter sido escondido e tal. Eu acho muito complicado você dizer que os Estados Unidos fez um ataque contra ele mesmo dentro do seu território, ou que se muito... tem muito no discurso que eles sabiam do ataque, deixaram o ataque acontecer. Mas por quê? Só um pequeno parênteses no que você tá falando, tá? Se vocês falarem isso em Nova York, vocês vão arrumar uma merda. Vocês não têm ideia. Nunca digam isso, cara, exatamente. O memorial, depois eu vou falar mais à frente, mas o memorial do 11 de setembro é um negócio assim, eu não sou muito sensívelzinho com coisas que não são diretamente ligadas a mim, né? Então, é claro, me compadeço, vítimas e tal, mas assim, você fica angustiado sendo o maluco mais durão que for, tá? É um negócio assim, eles fazem questão da memória ser muito viva. Então, assim, essas teorias da conspiração que a gente fala, batendo papo na mesa de bar, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa, tá? Você falar isso pra um americano, e aí, foi de verdade mesmo, tá arriscado você arrumar um problema sério lá na hora, tá? Mas fala. Sim, e aí, assim, uma das principais defesas dessas teorias é de que os Estados Unidos teria sabido do ataque antes de acontecer. A gente vai falar de alguns indícios mais à frente, né, de que eles tinham alguns indícios de que aquilo poderia acontecer, mas voltando ao que eu disse no início, mesmo o país mais seguro do mundo não achou que de fato isso iria acontecer um dia, né?
apesar dos vários indícios que tinham antes. Mas uma das defesas que existem sobre as teorias da conspiração é de que os Estados Unidos ele vinha numa crise, né, grande, e aí esse ataque justificaria uma invasão ao Oriente Médio. Ou seja, a gente sabe que vai ter o ataque, a gente conhece a figura do Osama Bin Laden, vamos falar já dele, né? A gente sabe da existência da Al-Qaeda, eles vão nos atacar, a gente deixa o ataque acontecer, isso justificaria a invasão do Oriente Médio. Essa teoria, ela é estapafúrdia demais, mas você consegue achar uma conexões mínimas, né? Apesar de não acreditarmos nela, apesar disso não ter prova nenhuma. Mas você pensar, os Estados Unidos está em crise. Essa crise dos anos 2000 ali, crise da internet, a bolha da internet, inclusive, que vai gerar a crise de 2008 depois, ela começa por ali, 2001, né? 2001. E aí você tem os Estados Unidos necessitado de fazer guerra. E por que a guerra é importante? Porque isso vai fomentar vários setores, petróleo, construção civil e tal. E tem também uma outra defesa de que o Bush, ele queria que o ataque ao Oriente Médio acontecesse porque a família dele é ligada ao ramo de petróleo ali, do Texas e tal. Então você tem os Estados Unidos em crise, o Bush com negócios em petróleo e, claro, sempre a necessidade de estar ali, no Oriente Médio, fazendo incursões. Então eles tinham que ter um motivo, né? É aquela coisa muito de filme, eu preciso de um fator motivador para estar ali, então tem que ter um inimigo em comum. Então a principal teoria que existe é de que os Estados Unidos precisavam invadir o Oriente Médio, logo, ou planejaram o ataque, fizeram aliança com a própria Al-Qaeda, o que é o mais bizarro de todos, ou minimamente sabiam que o ataque ia acontecer e permitiram que acontecesse para poder invadir o Afeganistão logo depois, né? E foi logo depois, né?